Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. E é bem verdade que toda família enfrenta problema, enfrenta dificuldade. Mas como fazer para superar as dificuldades que a família enfrenta? Por isso, não saia daí, fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre família, enfrentando as dificuldades do dia a dia. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo, comente ele, compartilhe com um amigo, com um grupo, compartilhe com famílias. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. O livro é o livro de Salmos. Salmos de número 133. É sobre ele que nós vamos falar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como os que descem sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, toda família está sujeita às dificuldades. Dificuldade espiritual. Por quê? Porque no meio da família, nós temos pessoas que têm uma facilidade enorme para se conectar com Deus. Isso, no meio da família, nós temos alguém que, através do louvor, consegue se conectar com o Senhor, já sente a presença de Deus, já chora, porque o poder de Deus acaba invadindo ele. Tem uma facilidade para orar, ele dobra o joelho, e parece que quando ele dobra o joelho, o céu já se abre, e ele tem palavras e consegue se comunicar muito bem com Cristo. No meio da família, tem pessoas que conseguem, têm essa facilidade, através da palavra do Senhor. Lê a Bíblia, pega a Bíblia e lê o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Então, lê os 39 livros do Velho Testamento e também consegue ler os livros do Novo Testamento. Tem uma facilidade e através da leitura que ele faz, uma leitura diária, ele consegue entender, compreender a palavra do Senhor e até colocar em prática. Tem essa facilidade. Mas no meio da família, tem pessoas que não têm a facilidade para orar. Porque que parece que quando ela ou quando ele dobra o joelho, o céu está de bronze. E já não consegue dialogar com Deus com tanta facilidade como o marido, ou como o filho, ou como a esposa que faz isso. Tem pessoas que no meio da família, através do louvor, já não conseguem se conectar com Deus também. Porque o louvor está entoando, mas ele não consegue se desligar do que está fazendo ou se desligar da terra, mesmo que ele separou o tempo para estar ligado com Deus, mas ele não consegue se desligar. Tem pessoas que no meio da família, quando pega a Bíblia para ler, já dá sono nele, já dá sono nela e já não consegue fazer aquela leitura. E então fica difícil para se conectar com Deus. Qual é a dificuldade? Ou o que a família pode fazer em favor dessa pessoa, em favor desse homem, desta mulher? Qual é a atitude familiar que podemos nos levantar para ajudar aí? Ó, eu vou falar já já. Por quê? Porque também no meio da família tem pessoas que têm uma saúde de ferro, não é assim? Parece que nunca fica doente, sempre está bom, sempre está de bom humor, sempre a sua vida física está legal, se levanta de manhã com um sorriso no rosto, vai embora, as coisas andam, as coisas fluem, a sua saúde está legal. Mas no meio da família, às vezes, alguém pode se adoecer. Uma doença, começando de uma dor de cabeça até uma doença um pouco mais grave, onde uma pessoa se entristece, se angustia e até bate o desespero. No meio da família existe isso. O que fazer quando alguém está tentando lutar com todas as suas forças para vencer determinada enfermidade, mas mesmo assim não consegue? Como que a família pode apoiar? Como que a família pode ajudar? Como devemos tratar essa pessoa? Olha, no meio da família, tem pessoas que a vida financeira dele vai extraordinariamente bem. Está muito bacana, está legal, está subindo, mas determinada situação no meio da família
De repente, por um desemprego ou até mesmo por uma questão aí de um deslize, uma falta de cuidado no meio da família. Com a finança, acaba aí entrando no vermelho, e para restaurar isso é muito difícil, e já não consegue se levantar, e aí as coisas começam a piorar, indo de mal a pior. O que podemos fazer para ajudar a família? Como podemos estruturar ou manter a nossa família em pé? Olha, existe um segredo, e o segredo está aqui, dentro da Bíblia Sagrada. Os Salmos de número 133, ele é muito bem claro para nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando a família está enfrentando essas dificuldades, os irmãos, os membros dessa família têm que entender: nós não podemos lutar individualmente. Nós não podemos lutar individualmente. Seja lá na finança, seja lá espiritual, seja lá na saúde, você não pode lutar individual. Individual é muito mais difícil. Uma pessoa que luta sozinho é fadada ao fracasso. Por quê? Porque fica muito mais difícil vencer o inimigo. A estrada para caminhar fica muito mais longa. O gigante fica enorme e muito mais grande do que aparenta ser. Porque estamos lutando sozinho. E tem tanta família lutando sozinha, aonde não tem não consegue compartilhar com um membro da família, não consegue compartilhar com o esposo, não consegue compartilhar com a esposa, não consegue compartilhar com o filho as dificuldades que está enfrentando. E luta sozinho. Você não pode lutar sozinho. A Bíblia vai dizer que Israel está enfrentando um dos seus primeiros inimigos depois que sai do Egito ali. Eles vão para a batalha e Moisés ele sobe ao cume do monte e ele está lá em cima, e Israel está pelejando embaixo, e Moisés está com as mãos estendidas, e enquanto Moisés está com as mãos estendidas, o povo está lutando e vencendo, lutando e vencendo. Mas quando as mãos de Moisés cansam de estar levantada ao alto, e ele desce a sua mão, o povo começa a perder a batalha. Era bem verdade que Moisés não conseguiria ficar com as mãos levantadas para cima até terminar a batalha, porque os braços vai ficando pesado, vai ficando cansado e automaticamente, mesmo sem querer, o braço desce. E era isso que estava acontecendo. Todas as vezes que o braço de Moisés estava para baixo, então Israel começava a perder a batalha. Só que notou, Araão e Ur notou isso e disse: nós não podemos deixar Moisés assim, vamos ter que ajudar ele. E um pegou do lado e o outro pegou do outro e levantaram os braços de Moisés, seguraram no alto, e enquanto eles estavam com o braço de Moisés segurado no alto, Israel conseguia vencer a luta. Isso indica que lutar sozinho nós não daremos conta, precisamos contar com alguém. Você precisa contar com alguém, você precisa aprender que sozinho é difícil de chegar. Alguém pode até chegar, mas é muito mais difícil. E como chegar sozinho se eu não tenho com quem compartilhar a minha vitória? É importante eu compartilhar com a família, que isso vai me ajudar. Você precisa compartilhar com a sua família. Olha, uma família, quando está vivendo em momentos dificultosos, como eu acabei de citar, tem que entender que não pode lutar entre si. Não é ele, não é ela, não é fulano e Bertano que é o culpado dessa situação. Aconteceu, nós temos que parar e pensar como resolver. Vamos ajudar, não vamos jogar a culpa em um outro. Sabe por que Adão e Eva perdeu o paraíso? Não foi simplesmente porque comeu o fruto. A ordem, quando está lá na Bíblia, que Jesus disse, ou Deus falou, não pode comer desse fruto, porque no dia que comer desse fruto vocês vão morrer.
Olha, a ordem era essa: vão morrer, mas não é que vão ser expulsos do jardim. Não era essa, não, vão morrer no dia que comer do fruto. Mas quando Jesus chegou, quando Deus chegou, quando o Espírito Santo chegou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, desce sobre a terra para conversar com Adão, como era costume, e pergunta onde está. Adão já está escondido. E quando Adão está escondido, ele já está maquinando que vai falar para Deus, se encontrar com Deus. E quando ele encontra, a primeira coisa que ele faz não é reconhecer a sua falha, não é reconhecer o seu erro, mas a primeira coisa que ele faz é apontar e dizer que o culpado daquilo era Eva. E Eva culpa a serpente. E aí nós conhecemos a história. Foi aí que eles perderam o jardim do Éden. Senão, não teriam perdido. Não teriam perdido. Se há ali uma reconciliação, se há ali um pedido de perdão, as coisas não terminariam do jeito que terminou. Por quê? Porque eles se levantaram um contra o outro, e um reino que luta contra si mesmo, ele não prossegue, ele não vai em frente, ele fracassa. É por isso que muitas famílias estão fracassando. Porque elas estão lutando entre si. Lutando entre si. Irmão, não dá. Se uma cidade começar a lutar contra ela mesma, ela não prospera. Metade da cidade quer trazer isso para ela e metade da cidade não aceita. Como que vai prosperar? Se um país lutar contra si mesmo, não prospera. Precisamos entender isso. O mesmo caso é a família. Se a família lutar contra ela mesma, não vai prosseguir. Precisamos parar de arrumar confusão entre a gente mesmo e tentar se unir. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque não é só um que é abençoado. Olha o que o versículo diz. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. O corpo inteiro é abençoado com aquele óleo que colocou primeiro na onde? Na cabeça. E desceu pelo corpo inteiro, até as orlas das vestes. Aí, ó, o versículo de número 3. É como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre o monte de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Você está entendendo por que você tem que ter união? Ou por que você tem que chegar no entendimento com a sua família e parar de lutar sozinho? E parar... Não, esse negócio de individualismo, irmão, tem que parar. Para com esse negócio. Não é mais dois, é um. Uniu-se e deixará um homem, seu pai e sua mãe, unir a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Serão apenas um. Não tem individualismo. Não pode lutar entre si. Jamais poderemos lutar entre si. Uma família não pode lutar entre si. Senão não consegue ser abençoado. Amém? Eu quero orar por você nesse instante. Se você puder curvar sua cabeça, fechar os teus olhos, vamos orar junto. Por quê? Porque a minha família tem que chegar em outro nível. Temos que mudar de nível. Afinal de contas, a minha família foi chamada por Deus para ser abençoada. A sua família foi chamada por Deus para ser abençoada. Então vamos mudar as práticas, as nossas atitudes, para que a bênção do Senhor possa chegar em nossa casa. Curva a tua cabeça. Pai, é em tua presença que nós estamos, ó Deus. É bem verdade que temos dificuldade para enfrentar. É bem verdade que temos lutas espirituais, física, temos luta na área da saúde, temos luta na área emocional, temos luta na área financeira, mas, Senhor, nós não vamos vencer se nós andarmos individualmente. E também não conseguiremos vencer se nós começarmos a lutar entre nós mesmos. É por isso que nesta oração eu quero pedir sabedoria e entendimento, Senhor. Abra o intelecto desse homem e desta mulher para que ele possa entender o que é
ter uma família muito bem estruturada. Ou em o nome de Jesus, para que ela possa vencer essas adversidades e ter vitória. É a oração que eu faço em prol da família. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. E eu conto com você na próxima sexta-feira, às 19 horas da noite, falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. Deus abençoe.